Bom, agora estamos na questão número 16. Se você já acabou de ver o enunciado na tela, vou entender o seguinte. Precisamos calcular a quantidade de proteína em A e a quantidade de proteína em B, fazer uma razão, uma divisão entre o B de A e o B de B, mas baseado nas quantidades calóricas, ou seja, na quantidade de energia alimentar ou energia calorífica, digamos assim, que você tem aqui. Qual que é a ideia? Que você vai ter a mesma quantidade de energia para os dois alimentos. E é isso que a gente vai fazer. Como que fica então? Vamos colocar no modo genérico. Por exemplo, 60 quilocalorias correspondem a 6 gramas do alimento, 6 gramas de proteína no alimento A. Se eu puser uma quantidade genérica aqui, Q, tudo bem? Quanto que corresponde? Corresponde a proteína em A, vamos dizer assim. Se eu multiplicar em cruz, então eu vou ter 6Q igual a 60 P de A. Eu vou isolar o P de A, então vai ficar assim: P de A é igual a 6Q sobre 60, que é igual a Q sobre 10. Então eu tenho uma proporção aqui. Vou fazer a mesma coisa para o B. Então qual que fica para o B? Você viu aqui o de A está certinho. Agora vou fazer o de B. Mesma coisa, 80 quilocalorias equivalem a 1 grama de proteína do alimento B. Por que eu vou colocar Q? Aqui P de B tudo bem, P de B beleza, é a quantidade de proteína em B. Mas por que eu ponho Q aqui? Porque ele está falando que a quantidade de energia é a mesma, então eu estou comparando energias iguais para os dois alimentos. Certo? Na verdade, desculpa, eu estou comparando proteínas distintas para alimentos com quantidades energéticas iguais. Então essa é a ideia. E aqui, vamos fazer a mesma coisa, mesmo procedimento de regra de 3, multiplicar em cruz. Eu vou ter P de B igual a Q sobre 80. Isso aqui. Bom, agora nós temos, então, estes resultados. E agora a gente precisa apenas comparar P de A com P de B. Comparar em matemática é você fazer uma divisão. Então eu vou fazer P de A dividido por P de B é a mesma coisa que eu pegar isso aqui e isso aqui no B e dividir. Então eu vou ter, na parte de cima, eu vou ter o quê? Q sobre 10, que é o P de A, dividido por Q sobre 80, que é o P de B. Quando eu tenho divisão de frações, o que eu faço? Vou colocar mais para baixo. Mantenho o primeiro e inverto o segundo. Então vai ficar Q de 10 vezes 80Q. Agora, o que a gente faz? Cancela isso aqui. Cancela o zero, né? Então você tem o resultado, é 8 apenas. Sim, não tem gramas aqui, tá? Não tem unidade, né? Porque trata-se de uma comparação entre grandezas cuja unidade é a mesma, ou cujas unidades são as mesmas. Está resolvido o exercício, a alternativa desta questão na nossa prova é a alternativa C. Partimos agora para a questão número 17, que você acabou de ver o enunciado. E vamos colocar aqui. Primeiro você tinha um cliente, né, que ia comprar um produto de preço de R$1.000. Quando ele pagou uma entrada de R$600, quanto sobrou? Sobrou R$400 para ele pagar, então ele está devendo R$400. O acordo é que ele não vai pagar R$400 no momento da compra, e sim um mês depois, que é o que eles chamam aqui de mensalidade, ou seja, um mês depois, mensalidade, mesmo radical. Então, qual que é a mensalidade? 420. Claro que eu estou esquecendo aqui, né, do real, né, da moeda, unidade monetária. De qualquer maneira, o que você está vendo aqui? Ao invés de ele pagar 400, ele pagou 420. Então, que tipo de unidade, de operação está sendo feita aqui? A operação acréscimo, como você vê em matemática financeira, em juros, etc.
E que fórmula que é? Você tem que lembrar a fórmula aí. Então, o valor final é igual ao valor inicial vezes 1 mais I. I é a taxa percentual. Uma taxa de juros, uma taxa do que você quiser. A taxa cresce. Eu ia falar juros aqui, mas nós estamos trabalhando com juros de um mês, né? Um prazo de um mês de financiamento, então é simples a conta. Quem que é o valor inicial? O valor inicial é o 400, é o que ele ia pagar. E o valor final é o que ele passou a pagar no mês seguinte, que é 420. Então a gente vai escrever essa equação dessa maneira. 420, valor final, igual a 400, que é o valor inicial, vezes 1 mais a taxa. Ó, para você ver aqui rapidamente, isso aqui corta, né? Tranquilo. Multiplicando tudo multiplicação, não tem problema. Vou agora colocar isso aqui para esse lado. Não vou passar subtraindo, só vou trocar de lado. Então vai ficar 1 mais I é igual a... Ó, isso aqui é multiplicando. Então vem dividindo 42. 40 vem dividindo 42. Então fica 42 sobre 40. Este é o resultado que você achou aí. Mas não satisfaz ainda o nosso enunciado. O que é 42 sobre 40? Ó, se eu, na verdade eu não vou dividir nada, eu vou fazer o seguinte. 1 está somando, então passa a subtrair. Então vai ficar I 42 sobre 40 menos 1. Então I é igual a quem aqui? Você tem que verificar aqui quem que é o I. O I, ó, denominador, 40. Então eu posso escrever 40 e 40. Era o 1 aqui, né? 40 sobre 40. Agora eu posso subtrair 42 menos 40 dá 2 sobre 40. Isso aqui, dividido tudo por 2. O que acontece? Aqui fica 1 e aqui fica... Acho que vocês não estão enxergando muito bem aí. Eu vou fazer a conta deste lado aqui, mas... vocês não estão enxergando muito bem, que eu vou passar para cá. Ó, estou fazendo aqui agora a conta. Então você tem I é igual a 42 menos 40 dividido por 40. Então dá 2 sobre 40. Se eu simplificar, ó, isso aqui dá 1, isso aqui dá 20. Que é 1 sobre 20. Mas quem que é 1 sobre 20? Ué, faz uma experiência, você não quer achar percentual? Quanto falta para achar, para virar 100 esse denominador em termos de multiplicação? Ou seja, quando você precisa multiplicar, por quanto você precisa multiplicar o 20 para que dê 100? Você precisa multiplicar por 5, certo? 5 vezes 20 é igual a 100, correto? Então se eu multiplicar em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Então eu multiplico por 5 e multiplico por 5. O resultado é que I é 5 vezes 1 é 5, embaixo 20 vezes 5 é 100. Então isso aqui é 5%. Esta é a resposta que você procurava aí no enunciado, aí, nas alternativas. Qual que é a alternativa? É a alternativa B, 5%. Na questão número 18, precisamos achar o mínimo de pessoas em um grupo para que haja 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana. Pensamos assim, se você tiver, por exemplo, 3 pessoas em um grupo, só 3, você pode ocasionalmente ter sábado, 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 sexta, 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 e etc. Mas você pode ter segunda, terça e quarta. Você pode ter domingo, quarta e sexta. Enfim, você pode ter, você não garante que você vai ter 3 pessoas. Porém, se você pegar 8 pessoas, então você vai ter 7 pessoas. Vamos supor, no pior caso, que essas 7 pessoas, cada uma delas nasceu em um dia diferente. Quando você pegar uma 8ª pessoa, obviamente que você vai ter uma repetição. Você vai ter 7 dias, 7 pessoas, mais uma vai ter que nascer, a 8ª pessoa vai ter que nascer em um desses 7 dias que já estão ocupados por alguém. Evidentemente, pegando a 9ª, a 10ª e chegando até a 14ª pessoa, 14 pessoas, você tem aí no máximo 2 repetições para cada dia da semana. Portanto, se você pegar uma 15ª pessoa, você vai ter 3 repetições. Então, a resposta para esta questão é
Chegamos para a questão 19, questão de PA. Antes, preciso relembrar aqui com vocês rapidamente. Como que calcula a soma dos N termos? Então, a soma dos N termos de uma PA é a mesma coisa que pegar o primeiro, somar com o Nésimo termo, dividir por 2 e multiplicar por N. Essa é a fórmula da soma de uma progressão aritmética. Neste caso, quantos termos temos aqui no enunciado? Temos 13 termos. Então, N agora passa a ser 13. Então, você vai ter S de 13 é igual a 1 mais A13, tudo dividido por 2 e multiplicado por 13. Isso não ajuda muito. Esqueci aqui. Isso é igual a 78. Por que é igual a 78? Porque está dizendo que a soma dos termos é 78. Vamos parar um pouco aqui antes de a gente continuar com o exercício. Vamos fazer uma recordação aqui. O que acontece? Lembra do termo geral? O que é o termo geral? Um termo genérico, você não sabe o N, a posição. É a mesma coisa aqui, A1 mais N menos 1 vezes a razão da progressão aritmética. O N qualquer. Vamos supor agora, eu vou fazer aqui um caso específico. Por exemplo, o A13, que é o último termo dessa soma aqui, quem que é? É a mesma coisa do A1 mais N menos 1. Quem que é o N? N é 13. 13 menos 1 é 12. Então você põe 12, vem multiplicando o R, que é a razão. Bom, o A7 é o que a gente está querendo encontrar. Então, vamos escrever o A7 convenientemente, vamos escrever o A7 da mesma maneira. Então, A7 é a mesma coisa que A1 mais N menos 1. Então, N é 7. 7 menos 1 é 6. Então, é 6 vezes a razão. Agora, novamente, convenientemente, vamos somar A1 com A13. Mas de que forma? Não sei quem é A13. Não sabe o valor. Você sabe a construção dele em função do primeiro termo e da razão. Então, eu vou supor aqui, por exemplo, A1 mais A13, o que é? É A1 mais, é o A1 sozinho, mais o restante, que é o 13. Então, é A1 mais 12R. Então, você tem 2A1 mais 12R. Então, simplifica. 2A1 mais 12R. Agora, observe aqui o truque, né? O truque sujo. Quem está aqui dentro? Não é exatamente isso aqui dividido por 2? Você pega este cara aqui, essa soma 2A1 mais 12R e divide por 2. Então você vai ter isso aqui, vai ser isso aqui dividido por 2. Então, por exemplo, divido por 2 aqui. Divido por 2 toda essa soma, passa dividindo. Quem que simplifica aqui? Então aqui fica 1, aqui fica 1 e aqui fica 6. Poxa, coincidentemente, né? Você tem o termo A7. Se você não enxergou ainda, eu vou escrever aqui. Observe. A7 é igual a... Não, já escrevemos, não precisa escrever de novo. A7 é A1 mais 6R. Então sobrou aqui A1 mais 6R. Então, é aqui na verdade que eu devo escrever. E este termo todo torna-se A7. Este termo todo torna-se A7 da nossa sequência. E agora você vai operar facilmente e descobrir qual que é o valor dele. Vamos lá. Vou apagar essa parte aqui para a gente dar prosseguimento com o exercício. Bom, ficou então o que aqui? Ficou A7 vezes 13, ou seja, isso aqui vezes 13 é igual a 78. Então basta você passar dividindo. Então vai ficar A7 é igual a 78 dividido por 13. Agora observe. Agora vai dar um número normal, tranquilo, né? 78 dividido por 13. Vamos multiplicar o 13 por 6. 3 vezes 18, né? Então, no final é 8. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 6, 7, 78.
Então, o resultado é 6. Este é o resultado, este é o valor do sétimo termo desta progressão aritmética. Neste exercício, questão 19 da prova Q, é a alternativa A. Pessoal, a questão 20, uma questão de matrizes, diz o seguinte, você acabou de ver já, mas vamos recordar. Essa matriz A ela é idempotente. O que é idempotente? Tem a mesma potência, né? Ou, digamos assim, preserva a sua forma em potências. Qual a potência? Qual ao quadrado? Então, A quadrado é igual a A. Isso aqui é o primeiro caso. O caso aqui de idempotência. A primeira afirmação sobre a matriz. A outra afirmação é a de que o determinante dela é diferente de zero. Mas como? Não está escrito. Bom, está escrito que ela é invertível. O que é uma matriz invertível? Que tem inversa. Uma matriz que tem inversa. Mas uma das regras que é bom saber no vestibular é que uma matriz inversa tem que ter necessariamente um determinante diferente de zero. Então, se uma matriz tem um determinante nulo, ela não pode ter inversa. Essa é a regra. Vamos calcular, começando então calculando o determinante. Quem que é o determinante da matriz A? Bom, é uma matriz quadrada. Então, desculpa, matriz quadrada obviamente, né? Matriz quadrada de ordem 2. Então é diagonal principal menos diagonal secundária. Então é A menos 0. Então é A. Veja, para qual valor o determinante, ou melhor, para qual valor de A o determinante da matriz? A maiúsculo não é 0. Simplesmente o A não pode ser 0, acabou. Essa é a regra. O A tem que ser diferente de 0. Bom, daqui você já exclui as alternativas C e D. Mas ainda tem a A e a B. Então você precisa descobrir o caso aí de A e B. O de B, desculpe. Já sabemos que o A não pode ser 0. Tudo bem. O A minúsculo. Então já vamos preencher aqui. A minúsculo diferente de 0. Já calculamos, já mostramos o porquê. Agora, sabendo que A quadrado é igual a A, vamos fazer a multiplicação matricial e comparar com o A para achar o B. Então, vamos lá. Quem que é A quadrado? A quadrado é A, né, a matriz A, vezes ela mesma. Multiplicação matricial. Como que multiplica? Só para recordar, importante saber, melhor, indispensável saber isso no vestibular. Pega uma linha, por exemplo, vamos chamar isso aqui de matriz B. Vamos chamar de B. E os elementos dela, não B não, porque vai repetir aqui, né? Matriz C, os elementos C e J, digamos assim. Linha I, coluna J. Então, não pode esquecer que quando você faz isso, você está fazendo linha vezes coluna. Essa matriz vai ser a parte da linha que compõe o produto e essa matriz vai ter as colunas compondo o produto. Pego essa linha e multiplico, é o C11. Pego essa linha e multiplico, linha 1, coluna 2, C12, etc. Se você está com dúvida, dá uma revisada aí nos conceitos de matriz. Vamos fazer a multiplicação. Então, quem que fica aqui como resultado desta matriz? Este vezes este, A quadrado. Este vezes esse, 0. Então, somando, fica tudo A quadrado. Agora vamos lá. Linha 1, coluna 2, vai ser o elemento 1, 2 dessa matriz. A vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Então isso aqui só pode ser 0 mais 0 é 0. Quem é o elemento agora 2, 1? Então é linha 2, coluna 1. B vezes A mais B. Então é B vezes A mais B. E o linha 2, coluna 2. Então é B vezes 0, que é 0. 1 vezes 1 é 1. Então isso aqui sobra 1. Resultado, esta aqui é A quadrado. Mas, como ele está dizendo, o enunciado está dizendo que isso aqui é a própria matriz A, isso aqui é A, 0, B e 1. Estamos fazendo uma comparação, certo? Olha, eu nem preciso comparar o A, porque a gente já sabe que o A tem que ser 1 pelas alternativas. O que a gente sabe é que ele não pode ser 0. Como nas alternativas você tem A igual a 1 ou A igual a 0, só pode ser 1. Mas se você quer aprofundar, digamos assim, o método de como achar,
você tem que igualar isso aqui, A quadrado com A. Quando você tem igualdade de matriz, você iguala entrada por entrada, ou seja, elemento por elemento. O 1, 1 tem que ser igual a 1, 1, o 2, 2 tem que ser igual a 2, 2 e etc. 1, 2 igual a 1, 2, etc. Então eu tenho A quadrado igual a A. Certo? É a mesma coisa que eu colocar A quadrado menos A igual a 0. E eu pondo a evidência fica A menos 1 vezes A igual a 0. Aí você faz aquela análise antiga, né? Dois caras multiplicando, se multiplicando, ou multiplicados, melhor dizendo, perdão, dão o resultado 0. Obviamente um deles tem que ser 0. Ou A é igual a 0, ou isso aqui é igual a 0. Isso aqui é a mesma coisa que dizer A igual a 1, para ser 0. Certo? Então só pode ser A igual a 1 porque nós já sabemos, pela questão de ser uma matriz invertível, que o A não pode ser igual a 0. O A tá beleza, agora vamos fazer o B, para descobrir se ele é 0 ou 1, de acordo com as alternativas que nós já temos aqui como possibilidades ainda. Eu igualo. Como a gente já sabe que o A é igual a 1, certo? Então eu venho aqui e coloco A igual a 1, então fica B mais B. Então fica o quê? 2B, já sei disso. Agora, 2B igual a B só pode ser igual a 0, né? O número não pode ser igual ao seu dobro sem ser o próprio 0. Então, a alternativa que nos resta é a alternativa B da nossa prova aí que você está acompanhando.